vocês já sabem que culinária nessa semana tá especial. De qual será a apresentadora da TV Aparecida será o prato de hoje? Sabe o que o chefe vai ensinar? Ele vai ensinar um risoto de damasco com castanhas. Vamos fazer o seguinte, já vamos desvendar de quem que é esse prato predileto. Roda aí. Oi, Léo. Oi, Abi. Tudo bem com vocês? Olha, me falaram que eu podia fazer um pedido aí de uma receita que o Léo ia fazer em homenagem à Semana das Mulheres, não é mesmo? Eu sou apaixonada por risoto. Adoro risoto e não importa quais são os ingredientes. É o meu prato preferido. Então agora eu vou fazer um pedido. Léo, será que sai um risoto de damasco com castanhas? Ousado esse pedido, né? Bom, quem sabe você vai fazer aí, eu vou experimentar e vai ficar delicioso. Combinado? Então vamos lá. A receita é essa, um risoto de damasco com castanhas. Um beijo. Pedido feito. Missão dada é missão cumprida, Gostei, né? gostei. Essa. Adoro risoto também, Eu sabia? também adoro. Mas muita gente tem medo de fazer risoto. Eu não acerto. Então, mas hoje eu vou te mostrar certinho como faz, você não vai errar mais. O meu pode fica ter meio certeza. papado. Não, risoto é um arroz cremoso, né? Mas papado tá errado. Aquele Não pode ser. sabe? Não pode né? cortar? Chega uma hora que você tem que cortar ele com a faca, é isso? Não é assim, tá? Também não é assim, tão papado assim, né? Vamos lá, né? Tem uma diferença. Ai, boa. Então vamos para os nossos ingredientes, minha gente. Risoto de damasco com castanhas. 1/4 de xícara ou 65 gramas de manteiga sem sal. Uma cebola picada. 150 gramas de arroz arbóreo. 100 ml de vinho branco. Caldo de legumes a gosto. 150 gramas de damasco. 150 gramas de castanhas picadas. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Azeite a gosto, um tomate picado, queijo parmesão ralado a gosto, 4 talos brancos da cebolinha verde. Da cebolinha verde, isso. Um talo de alho poró e cebolinha picada a gosto. Simples, né, Abi? Simples. Não tem segredo. Vou falar um pouquinho só sobre... Primeiro a gente precisa começar pelo arroz. Tá. Precisa ser um arroz específico de risoto, que é o arroz arbóreo. Qual que é a diferença do arroz arbóreo para o nosso arroz comum, agulhinha? O arroz arbóreo ele tem muito amido, faz com que ele deixe o arroz cremoso. E aí a gente tem alguns detalhes no fogão que eu vou mostrar para vocês, para que ele fique cremoso, porque esse é o tipo de arroz que não pode fritar na preparação. Ele precisa cozinhar dentro do caldo e assim ele vai liberando a sua cremosidade, tá? E o arroz arbóreo, antigamente, era muito caro. Eu trabalho em restaurante há muitos anos e eu trabalhei numa cantina em São Paulo há mais de 20 anos já, faz um tempinho. E era muito caro a gente comprar 1 quilo de arroz arbóreo, era caríssimo. Hoje não, hoje você encontra de todas as marcas, quase todas as marcas no Brasil que planta arroz, que tem arroz, você consegue encontrar o arroz arbóreo. Então o risoto, ele caiu muito mesmo na graça do brasileiro, né? Todo restaurante que você vai tem um risotinho lá pra você comer, né? Eu adoro. Pra gente fazer o risoto, um risoto bem legal, bem feitinho, a gente não pode utilizar azeite. O risoto correto é sempre com manteiga, do início ao fim, tá? Primeiro de tudo, manteiga, vou botar metade da manteiga aqui na panela. Tá. Nota, Abi, que a minha panela não está tão quente. Certo. Porque a minha manteiga, ela não pode fritar, tá? Vou colocar logo em seguida a cebola. A cebola tem que estar bem batidinha. Normalmente a gente até rala a cebola. Pra não aparecer, porque né? a gente não quer sentir o gosto da cebola, a crocância da cebola. Então ela tem que sumir aqui mesmo, tá? Tá. E a gente não frita também, a gente simplesmente derrete a manteiga junto com a cebola. Tá. Só isso, não frite a cebola. Aí você entra com o arroz arbóreo, você só vai envolver a cebola com a manteiga no arroz arbóreo. Esse arroz não pode fritar, gente. Por quê? Por que a gente frita o arroz agulhinha normalmente em casa? É pra gente estabilizar um pouquinho do amido e ele não ficar papa. Não liberar o amido e assim quando a gente frita, o amido dele vai indo embora e quando a gente coloca água ele não fica papa, ele fica soltinho. Neste caso é diferente, a gente não pode fritar porque eu quero que ele fique cremoso. Eu quero usar o amido do arroz, tá? Tá. Feito isso, a gente coloca um pouquinho de sal já, neste momento aqui. Um bocadinho mais, pronto. Só envolvi, venho com um pouco de vinho branco, de preferência seco. Todo risoto tem que ter um vinhozinho branco, porque ele vai trazer uma acidez pro prato, tá? Um vinhozinho branco. A gente vai deixar isso aqui fervendo bem rápido também, até que evapore todo o líquido e, consequentemente, evapora também todo o álcool. Se você não quiser colocar o vinho branco aqui, não tem problema. Coloque um pouco mais de caldo, que
que aí resolve, tá? Mas um risoto correto precisa ter um pouquinho de vinho branco, tá? E aí você vê que já secou aqui o líquido, o álcool já foi embora. Aí, Abi, você vai colocando o caldo aos poucos. Não coloque tudo, ó. Coloca um pouquinho e mistura. E o segredo de um bom risoto é não parar de mexer. Quanto mais a gente mexe o risoto, mais amido ele vai soltar e mais cremoso ele vai ficar, tá? Não se coloca, por exemplo, creme de leite em risoto. Não. Cozinheiro põe creme de leite em risoto é preguiçoso, a gente fala em cozinha. Não pode, é folgado preguiçoso, não pode, tá? A gente tem que sempre mexer o risoto para ele liberar essa cremosidade. Então a gente não pode parar de mexer. Um risoto do início ao fim, ele leva mais ou menos uns 40 minutos para ficar pronto. E você vai ficar mexendo uns 40 minutos? Não vou não, porque eu já tenho um ali já no esqueminha, já pré-pronto. Mas o certo seria? O certo é esse. Em restaurante não, em restaurante a gente faz realmente isso. A gente corta o cozimento dele para 15 minutos finalizado. Ah, Por quê? tá. Porque a gente faz uma grande, caiu minha colher aqui dentro, né? Zoião. Caiu minha colher, é que escorregou, a panela é muito grande. O risoto em restaurante, a gente normalmente faz assim. A gente faz um cozimento de mais ou menos 20 minutos, coloca numa assadeira e coloca na geladeira para esfriar. Aí quando o cliente pede risoto tal, a gente já tem esse risoto começado. Depois você só passa, e a gente só finaliza com um pouco mais de caldo, o sabor que o cliente quer e finaliza com um pouco de queijo parmesão, tá? Boa, entendi. Mas ele demora mais ou menos uns 40 minutos para ficar pronto do início ao fim. Em casa tem que ficar mexendo. Vai mexendo aqui devagarzinho, tá? Então não é cozinhar. Não é cozinhar. Não é deixar ele quietinho, não. Por isso que às vezes ele segura um pouquinho, né? Você tem que ir liberando ele para que ele envolva toda a cremosidade, tá? Entendi, chefe. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Conforme vai secando, Abi, você vai colocando caldo e vai mexendo até que ele fique bem cremoso. Tá. Feito isso, a gente precisa fazer o quê? Precisamos fazer o recheio. Não é simplesmente pegar o damasco e colocar aqui dentro junto com a castanha. Não. A gente precisa refogar esses alimentos também, para que ele fique mais saboroso. Vou colocar aqui na nossa frigideirinha, vou até colocar aqui na frente, ó, na frigideira, e aí eu vou fazer o refogado disso, tá? Não, mas não é mais fácil colocar aqui? Mais fácil é. Mas não é mais Só gostoso. que não é mais gostoso, tá? Não é tão saboroso assim. Nesse caso aqui, Abi, aí sim, ó, eu posso colocar um pouquinho de azeite. Tá. Vou fazer um refogado, tá? Ó, um pouquinho Todo de azeite. risoto vai parmesão? Todo risoto vai parmesão. Independente do sabor, né? Só se você fizer um risoto, por exemplo, de gorgonzola. Aí você não precisa colocar parmesão. Você já pode finalizar com gorgonzola. Mas todo risoto é manteiga e parmesão. Não tem jeito, a gente não consegue fugir disso. O risoto é um arroz que precisa de um pouco do queijo, né? De preferência, um parmesão. Se você for colocar um outro queijo, aí você tira o parmesão. Mas ele precisa ter um queijo de finalização, tá? Senão fica um pouquinho diferente. Ó, vou refogar aqui, ó. Sabe quem faz um risoto bom? Que um dia podia chamar a gente pra... Eu acho que ele chama mais rápido do que a filha dele. Quem é? O seu Evaldo, pai da Andressa. Seu Evaldo. Ele faz um risoto obrigado, viu? Dizem. Bem provável. Dizem, viu? Não, porque a filha do seu Evaldo, que a gente não vai falar quem é, né? Acho que ela falou assim, não tem mesa. Acho que ela tá comprando a mesa lá na Austrália. E a gente mesa falou que deve a gente estar senta no chão. vindo, nadando a mesa. Daqui a pouco ela chega a mesa, A gente segundo falou ela. que senta lá no chão. A gente senta no chão, mas é humildão, pô. Que isso? Ó, vou colocar a castanha aqui agora para dar uma refogada. A castanha, Abi, ela vai liberar um pouco de gordura, porque ela tem gordura. Eu tô usando castanha de caju aqui, que é para ficar mais gostosa ainda. Mas você pode utilizar a castanha que você quiser, tá, gente? Não se preocupe com isso, não. E vou te falar que eu acho que isso aí que você tá fazendo, o povo de casa deve estar pensando assim, mas é doce. Eu tô fazendo esse negócio aí com cebolinha, refogando. Não, é isso aí, precisa. Vai dar Vai damasco, mas é entrar uma ali, preparação salgada, né? Precisa refogar, tá? Boa, chefe. Um pouquinho aqui do damasco. Eu não ia fazer isso aí não, chefe. Eu ia errar aí também. Ah, é, Abi? Eu ia catar o damasco por lá. E eu vou pedir pra você colocar um pouquinho de água pra mim, por favor. Vamos temperar com sal. Como eu falei, não é uma preparação doce, é uma preparação salgada. E vamos colocar um pouquinho de pimenta também, ó. Como é um risoto, ó, tô moendo pimenta na hora, que fica mais gostoso ainda, ó. Pronto. Esse passo é muito importante, gente, porque aqui, ó, a gente vai começar a hidratar o damasco. Não adianta, Abi, eu também colocar o damasco ali tudo junto, que o damasco vai ficar muito duro pra gente comer. Não vai ficar agradável ao nosso paladar. E ele tem que ficar bem macio. Como é que a gente faz isso? Ó, depois que refogou, a gente coloca um pouquinho de água aqui no fundo, ó. E aí a gente deixa essa água trabalhar aqui até secar novamente. Pra ele ficar mais molinho. Pra ficar mais molinho, exatamente isso. Vou abaixar o fogo e agora eu vou finalizar o nosso risoto nessa outra panela aqui.
como é que a gente vai finalizar esse risoto? Esse aqui que eu fiz agora não dá pra gente utilizar neste momento, porque, como eu disse pra vocês, ele demora mais ou menos uns 40 minutos pra ficar pronto. Mas eu já tenho um adiantado que eu vou pegar na geladeira. Do restaurante, é como se fosse um restaurante, exatamente isso. Em restaurante a gente faz exatamente dessa forma, Legal. ó. É mais vendo prático, aqui, ó? É né, mais chefe? prático, ó. Aí o cliente pede, a gente pega uma porção assim e põe na panela e finaliza. E eu posso congelar assim, não? Pode congelar desse jeito aqui, ó. Assim, semi-pronto. Legal. Congele semi-pronto, dá pra congelar assim tranquilamente, tá? Aí, Abi, pra gente finalizar o nosso risoto, ó, eu vou colocar aqui um caldo, bem quentão, pronto. E toda vez que a gente for, vamos supor, requentar o risoto, a gente tem que fazer isso, Tem né, que pôr um chefe? caldinho. Tem que pôr o caldinho, Tem que colocar né? um caldinho. Se não colocar um caldinho, Abi, não dá Não certo. vai dar certo, Botar no né? micro-ondas não vai dar certo, vai empapar e não é legal, tá? Tem que botar um caldinho, não tem jeito não. Aí, ó, coloquei um caldinho, vou colocar as porções que a gente vai comer. Vou colocar aqui mais ou menos 3 porções. Pronto. 3 porções bem 3 bem porções colocado. e Vamos 5 colocar colheres. Tudo. Ops, 6 colheres. Vamos colocar tudo aqui, pronto. Eu gosto desse Tem chefe aqui, não tem miséria, miséria não. não. Não tem miséria não. Não, falar. Contradição é comigo. Vou botar 3 porções, põe tudo e assim vai. A gente vai desse jeito aí. Ó, Abi, aqui é o seguinte, ó. Onde Tá come vendo? um, come 5. Come 5. Exatamente isso, exatamente isso. E aqui, ó, a gente vai deixar ferver e a gente vai deixar ele borbulhar, deixar bem cremoso. Mesma coisa, eu preciso continuar mexendo, porque todo o amido tá dentro desse arroz ainda, porque ele não está 100% cozido, tá? Ele tá aí mais ou menos 70% cozido. Então vai dar certinho o tempo aqui da gente mexer o nosso damasco. Olha só que coisa linda. Você vai ver como ele vai ficar macio, como o paladar vai ser curiosa. diferente quando a gente comer esse damasco. E aqui também a gente pode deixar um pouquinho até que ele ferva bem e até que a água quase seque. E não pode secar, porque ele precisa trazer um sabor de cremosidade na nossa preparação, certo? Certo. E aí a gente tem que mexer. Não pode parar Não de pode mexer, parar de viu, gente? mexer. Não pode. E o damasco, Abi, é até secar. Ele secou, a água Aí foi você embora. desliga. Aí a gente desliga, tá? Tá. Mas olha que beleza fica já, ó. Bom demais, né? Camila acertou no pedido, hein? Porque, ó, vou falar pra você, viu? Chique demais. Demais, demais, demais. É muito bom. Pronto, aí aqui eu vou mexer um pouquinho mais até que ele fique no ponto perfeito. Aqui a gente vai gastar mais ou menos uns 3 a 4 minutinhos. Mexendo. Coisa rápida, tá bom? Bem ligeirinho mesmo, ó. Pronto. Sabe que eu já fiz tanto risoto na minha vida? É. Nossa, eu E o que trabalhei risoto que num as pessoas lugar mais pedem, chefe? de gorgonzola. É, né? Impressionante. Eu lembro que na minha época a gente fazia de gorgonzola com tomate seco e um pouquinho de rúcula por cima. Nossa, quanto vendia. Ó. Eu trabalhava, o primeiro lugar que eu trabalhei, assim, importante na minha vida, eu fazia a cozinha show de um restaurante. Exatamente como eu tô fazendo aqui. Só que ao invés de ser para você em casa, eu fazia para o cliente que ficava ali na frente. Ah, eu quero um risoto disso, eu quero um daquilo lá, eu quero um grelhado de carne e tal. E eu trabalhava aqui na cozinha show. Então eu fazia muito risoto, Abi. Muito risoto mesmo. Ó. Olha aqui, ó, como é que tá quase no esquema. 2 minutinhos aqui já resolve Então, vamos fazer o todo o seguinte, nosso caso. eu vou- Olha como tá cremoso cremosão. já. Ó, tá bem legal. Agora a gente vai finalizar esse risoto. Tá. Vou desligar todo o fogo de tudo. Risoto a gente não finaliza no fogo. A gente finaliza fora do fogo sempre, tá? Sempre. Então eu tiro ele pra cá, ó. Essa panela não Pronto. fica quente aqui? Não, Olha, não esquenta não. panela Vai boa. pegar. Não esquenta não. Panela boa é Panela outra boa. coisa. É. Agora eu coloco uma parte aqui do nosso damasco. Também não posso colocar muito, né? A quantidade aqui tá para aquela quantidade de arroz ali também. Porque se colocar muito também rouba um pouco a cena, né? É só um lembrete. É só um lembrete ali, o damasco, senão fica muito doce. Um outro detalhe, Abi. A gente finaliza também com manteiga. Pra dar aquele brilhão. Para dar aquele brilho. Um pouquinho de tomate picado. Pronto. Cebolinha. Aqui. E o parmesão. Ah, é Tá? agora É que coloca. neste momento sempre fora do fogo, tá, gente? Nunca no fogo. E também, para finalizar, deixar mais chique ainda, um pouquinho de pimenta Chique moída na demais. hora, porque moída na hora faz toda a diferença. Ó, aqui, ó. E aí a gente mexe e tá finalizado o nosso risoto de castanhas e damasco. Olha aqui, gente. Chique isso aí. Olha que maravilha. Olha. Viu? Fácil, não é? É, O que você achou? médio.
Demora um pouquinho só, 40 minutinhos, Mas eu achei né? fácil, Mas verdade, é facinho. porque é isso, você tem que ficar mexendo. Tem que mexer. Agora sim, a questão do congelar facilita muito a vida. Pra quem legal, gosta de risoto, faz um quilão numa panela grande E depois e vai depois congelando. porciona num saquinho, congela, tá resolvido. Adorei. Certo? Certo. E aí, podemos servir? Vamos chamar? Vamos chamar, Ela já tá claro. aqui. Vamos Será que ela tá chamar, dizendo? vamos Ai, chamar. ai. Chegue mais, Camila Moraes. Gente, esse cheiro tá maravilhoso. Tá bom demais, não tá? Tudo Seja bem? bem-vinda. Obrigada, viu? Léo, que E aí, Cá? cheiro maravilhoso, viu? Espero que você goste, tá? Espero que você goste Gente, da sua, que da chique, sua homenagem. Eu vou Olha. servir você, ó. Aqui, ó. Gente, eu adoro arroz. Você gosta? Arroz de qualquer forma, arroz de forno, bolinho de arroz, Ai, que arroz gostoso. de alguma forma. Ai, arroz é E bom, né? risoto, gente, olha isso. Eu, quando a gente falou, eu falei assim pra Sônia, ela vai pedir um risoto. Eu sabia, porque ela gosta muito. Nossa, e não importa, assim, de palmito, de... Uma vez eu comi um de pera, coisas assim, gostoso. Pera é sabe? bom. Ai, que delícia, Você fala assim, será que vai gente. combinar? E combina, né? Combina, né? Mas olha, eu só sei comer. Tava falando pra Sônia, eu só sei comer. Não sei Não- fazer, não arrisca sabe? fazer. Ah, não vai. Mas agora o Léo ensinou direitinho, agora eu vou tentar fazer na minha casa, Sabe viu? que risoto combina muito com frutas mesmo, né? Com pera, com figo. Dá pra fazer risoto de várias de maneiras, várias né? coisas, De várias né? coisas. É. Risoto é bem eclético. Eclético. Com uma carne, né? Ai, Nossa, fica como gostoso. bom, Um né? pouquinho mais de filé. parmesão, né? Acho Isso, justo. olha. Isso aí é bom, Eu Léo. acho que a gente merece, a Biane. Gente, eu vou chegar na minha casa, eu vou fazer isso, ó. Pode fazer. Chique. Chique. Sua mãe faz risoto pra você? Não. Quando você ficava lá, não também. Igual minha mãe com estrogonofe. Ela demorou. Eu adoro Não. estrogonofe. Ela falava assim, ai, ela aprendeu a fazer, mas assim, tá Meio agradável. forçada, meio forçadinha, né? Mas se eu for em algum lugar, se tiver no cardápio, pode ter certeza. A primeira coisa, É. eu não enjoo de forma Ai, alguma. eu também adoro. Espero que você goste, viu? Ai, já Experimente. pode Foi feito ir? pra Pode, você. pode. Foi feito pra você. Ai, ai, Espero ai. que você Gente, que goste. chique, Tá olha. quente. Vamos ver, tá Qualquer quente. coisa se chama Frozen. Você que aqui é feito Ah, na é? hora. É. Peraí, Leonardo, eu não consegui experimentar direito. Prova, Vou, Vai, prova, vai, mais um pouco. prova. vou de novo. Nossa, Prove. que delícia. Nossa, delícia, hein? Misericórdia, pai amado, viu? Bom, né? Nossa, Olha, Nossa, que delícia. Cremoso. gente. Sente o damasco. O damasco não tá duro. Tá, E ele não né? fica doce, não parece doce de Exatamente, damasco, porque sabe? a gente ali na água, a gente tira um pouco do doce dele, né? fica Na muito refogado macio. também, fica bem macio. Gente, E a castanha fica crocante. Fica. O melhor verdade, risoto ele que tão você sem- comeu hoje. Léo, Hoje, o tá? melhor Hoje. Não sei se você vai risoto comer de mais todos tarde. os tempos, De sabe? todos os tempos, De todos viu? os tempos, gente. Gente, que delícia. E vou te falar, o parmesão faz toda a diferença, né? Faz. E Deixa eu interessante ver, também né? que o arroz, ele não fica... Às vezes a gente tem a ideia de que o risoto tem que ter o arroz duro. E não, é, né? Não, ele não tá é. no pontinho. Ele não pode grudar no dente, né? Ele não pode ser tão mole nem tão duro. Porque se for mole também, ele vira uma maçaroca única aqui, né? A gente sopão. precisa ver o grão, vira um sopão, né? Nossa, Gente, mas tá bom, isso- viu? Olha. Merece palmas. O Tocantins inteiro me